Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Então, meus queridos, hoje é quarta-feira, dia 19 de abril de 2023 e nós vamos juntos aqui dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior, através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Uma série de vídeos que tem como objetivo prático ajudar você a tomar consciência e a, em algum nível, já promover a cura, né, das suas feridas emocionais de infância, as feridas da sua criança interior. Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça, né, que são os assuntos que nós estamos tratando aqui desde que o ano de 2023 começou, né? É importante dizer que o primeiro passo para a cura é a gente sair da negação, né? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente sai da negação, a gente já entrou na estrada que vai nos levar à nossa cura, né? E quando a gente faz um trabalho assim em grupo, onde está todo mundo, né? Todos nós, eu inclusive, né? Estamos aí revisitando as nossas infâncias para ver o que ficou mal resolvido lá no nosso passado, sob a proteção e a orientação do Divino Espírito Santo, vocês podem ter certeza que as curas serão muitas. Ainda temos muito que fazer até o final do ano. E hoje estamos na lição 109, que é uma lição perfeita para a nossa criança interior. E que declara: eu descanso em Deus. Pedimos descanso hoje e uma quietude inabalada pelas aparências do mundo. Pedimos paz e serenidade em meio a todo o tumulto que nasce de sonhos em conflito. Pedimos segurança e felicidade, embora pareçamos olhar para o perigo e o pesar. E temos o pensamento que responderá ao nosso pedido, com o que estamos pedindo. Eu descanso em Deus. Esse pensamento te trará o descanso e a quietude, a paz e a calma, a segurança e a felicidade que buscas. Eu descanso em Deus. Esse pensamento tem o poder de despertar a verdade adormecida em ti, cuja visão vê, além das aparências, essa mesma verdade, em todos e em tudo o que existe. Eis aqui o fim do sofrimento para o mundo todo, para todos os que jamais vieram, ou que ainda virão para passar algum tempo aqui. Eis aqui o pensamento em que o Filho de Deus nasce de novo para reconhecer a si mesmo. Eu descanso em Deus. Completamente imperturbável, esse pensamento te carregará através das tempestades e da discórdia, além da misericórdia e da dor, além da perda e da morte, e mais adiante em direção à certeza de Deus. Não há sofrimento que ele não possa curar. Não há problema que ele não possa resolver. Não há nenhuma aparência que não se volte para a verdade diante dos teus olhos, pois tu és aquele que descansa em Deus. Este é o dia da paz. Descansas em Deus, e enquanto o mundo é dilacerado por ventos de ódio, o teu descanso permanece completamente imperturbado. O teu descanso é o da verdade. As aparências não podem interferir em ti. Chamas a todos para que se unam a ti no teu descanso, e todos ouvirão e virão a ti, pois descansas em Deus. Eles não ouvirão outra voz senão a tua, porque deste a tua voz a Deus, e agora descansas nele, e deixa-o falar através de ti. Nele não tens cuidados nem preocupações, não tens fardos, ansiedade ou dor, medo do futuro ou arrependimentos passados. Descansas na intemporalidade, enquanto o tempo passa, sem deixar seu toque sobre ti. Pois o teu descanso nunca pode mudar de modo algum. Hoje descansas e, ao fechares os olhos, afunda na serenidade. Deixa que esses períodos de descanso e pausa reassegurem à tua mente que todas as tuas fantasias frenéticas não passavam de sonhos febris que se foram.
Deixa a tua mente ficar serena e aceitar com gratidão a sua cura. Nenhum sonho amedrontador virá, agora que descansas em Deus. Reserva tempo hoje para passar dos sonhos à paz. Hoje, a cada hora que descansas, uma mente cansada subitamente se faz contente. Um pássaro de asas quebradas começa a cantar. Um rio seco há muito tempo voltará a fluir. O mundo renasce a cada vez que descansas e te lembras a cada hora que vieste para trazer a paz de Deus ao mundo, para que ele, o mundo, possa descansar junto contigo. Então, a única forma de eu trazer paz ao mundo é eu estar experimentando a paz mental. E aí a gente se lembra da lição de ontem, né? Dar e receber são um só, na verdade. Então, se eu dou a minha paz ao mundo, eu recebo um mundo pacífico. Não é isso? É isso que eu vou testemunhar, né? Eu achei essa frase aqui muito especial, né? O mundo renasce a cada vez que descansas e te lembras a cada hora que vieste para trazer a paz de Deus ao mundo, para que ele possa descansar contigo, né? Então, um pássaro de asas quebradas começa a cantar e um rio seco há muito tempo voltará a fluir. Será que a nossa mente em paz, ela tem o poder de fazer isso tudo? Pois eu digo para vocês que sim. Porque como isso aqui é um holograma muito sofisticado, muito realista, mas é um holograma que está absolutamente condicionado às projeções da minha mente, então sim, isso é possível. Talvez não num curto prazo, mas à medida em que eu vou treinando isso, sim, né? E eu vou ter a cada dia mais uma influência mais ampla e, obviamente, benéfica sobre aquelas pessoas que tiverem a sorte de conviver comigo. Né? Como a gente falou na live de domingo, eu vou passar a ser a parte da solução e não mais do problema, né? Enfim, com cada 5 minutos de descanso hoje, o mundo estará mais próximo do despertar. E o momento em que o descanso será a única coisa que existe, vem para mais perto de todas as mentes desgastadas e cansadas, por demais exauridas, para seguirem os seus caminhos sozinhas. E elas ouvirão o pássaro começar a cantar, e verão o rio fluir novamente com renascida esperança, e com a energia restaurada para andar com passos leves ao longo da estrada que, de súbito, parece fácil à medida que a percorrem. Hoje descansas na paz de Deus e do teu descanso chamas os teus irmãos para atraí-los ao descanso junto contigo. Hoje serás fiel à tua confiança, sem esquecer ninguém, trazendo todos ao círculo sem limites da tua paz, o santuário sagrado onde descansas. Abre as portas do templo e deixa-os vir do outro lado do mundo e de perto também, os teus irmãos distantes e os teus amigos mais íntimos. Convida-os todos a entrar aqui e a descansar contigo. Hoje descansa na paz de Deus, quieto e sem medo. Cada irmão vem para descansar e oferecer o descanso a ti. Descansamos juntos aqui, pois é assim que o nosso descanso se faz completo. E já recebemos o que estamos dando hoje. A lição de ontem. Já recebemos o que estamos dando hoje. Olha, não é lindo? Não é maravilhoso? Já estou recebendo o que eu estou dando. É instantâneo, né? O tempo não é o guardião do que damos hoje. Estamos dando àqueles que ainda não nasceram e àqueles que já passaram, né? Quer dizer, já foram para o plano espiritual. A cada pensamento de Deus e a mente na qual esses pensamentos aqui com letra maiúscula, nasceram e onde descansam. Quer dizer, são os pensamentos de Deus. É a história lá do Albert Einstein. Quero conhecer os pensamentos de Deus. O resto são meros detalhes, né? E aí a gente fica lá perdendo tempo vendo a revista Caras, né? Vendo o que os milionários brasileiros estão fazendo, né? Nada contra a revista Caras, nada contra você se divertir um pouco e ver lá a vida das pessoas que sabem e podem curtir a vida, mas precisamos botar tudo em perspectiva e tudo dentro das nossas ordens de prioridade. Se a gente quiser realmente crescer
emocionalmente, psicologicamente com esse trabalho e, obviamente, melhorar de vida, né? E nós lembraremos a eles do seu lugar de descanso toda vez que dissermos a nós mesmos: eu descanso em Deus. Então, gente, essa lição ela tem implicações monstruosas para a cura da nossa criança interior. Ela é uma lição hiper, master, super, uber lesson, sabem? E a gente já vai falar disso, porque se eu começar a falar disso agora, eu me esqueço de ler o texto da Marianne Williamson. Então, a gente vai fazer essa leitura agora, dia 109, leitura do livro A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, um ano de milagres, devoções e reflexões diárias. Hoje eu me comunico com amor e graça. Olha que beleza, né? Que beleza de lição pra gente hoje. Sempre que eu estiver buscando me expressar com os outros, sempre que eu estou buscando expressar a mim mesmo, me expressar com os outros, eu sou responsável pelos meus efeitos. Quer dizer, os efeitos que eu provoco com a minha comunicação. É minha responsabilidade e apenas minha me comunicar de tal forma que eu convide os outros para dentro do meu coração. Eu estou consciente de que há formas de falar e formas de me comportar, formas de comportamento que causam medo em vez de amor. Não, que fazem com que o medo, em vez do amor, aumente naqueles que estão ao meu redor. Não é o trabalho dos outros descobrir quem eu realmente sou. Em vez disso, é o meu trabalho deixar isso muito claro para todos aqueles que eu vejo. Se eu quero que os outros vejam o amor em mim, então eu devo mostrar o amor a essas pessoas, às pessoas. Forte isso, né? Quer dizer, então que eu demonstre aquilo que eu sou, né? Aí eu chego, vou lá, faço um monte de grosseria para as pessoas e depois eu fico dizendo que eu sou amor, porque eu ainda sou como Deus me criou, né? Não pode. Eu até tô praticando a lição, mas eu tô praticando a lição no nível mental. Eu ainda não fiz o download da lição. Eu ainda não internalizei a lição, né? E eu não estou dizendo aqui para vocês que esse será um processo rápido, de jeito nenhum, né? Nós todos temos os nossos vícios comportamentais, mas a diferença é que antes nós não estávamos conscientes deles e agora nós estamos nos tornando conscientes deles para podermos melhorar como ser humanos. E aí, quando eu medito, quando eu faço o meu pranayama, quando eu oro, quando eu faço a minha lição, eu estou obrigatoriamente num estado de maior paz, amor e serenidade. Então vai ser mais difícil para mim eu perder a paciência e estapear alguém porque bateu no meu carro na chegada em Búzios, né? Lembram do que aconteceu comigo no início do mês? Lembram disso? Né? Então, naquela situação, estranhamente, eu pude responder de forma muito amorosa, né? Estranhamente. Era óbvio que era o Espírito Santo que estava ali comigo. E o rapaz envolvido também pode reagir de forma amorosa, não é estranho? E o outro carro envolvido, o motorista do outro carro, o taxista, também estranhamente pôde responder de uma forma muito amorosa. Então, nós três ali, entre aspas, um culpado e dois inocentes, nós ali conseguimos solucionar o conflito de forma amistosa, né? Obviamente, cada um ficou com o seu prejuízo. Eu fiquei com prejuízo no meu carro, o taxista com prejuízo no carro dele, o rapaz com prejuízo na motocicleta dele e muito provavelmente com o pavor que ele deve ter sentido porque ele estava lá com a mulher dele grávida, né? E houve uma queda, houve um acidente, graças a Deus ninguém nem se arranhou. Fisicamente falando, ninguém nem se arranhou, né? Então é isso. Então, às vezes, é mais importante do que eu ficar tentando dirigir o meu comportamento
de uma forma consciente, não, eu tenho que me policiar porque eu sou muito grossa, não sei o que, eu tenho que me tomar conta. Muito mais vale eu fazer a minha prática espiritual diária, porque essa prática espiritual diária, o meu diário de mudança de atitudes, lá a minha escrita, né? Que eu falei para vocês que já está comprovado pela neurociência, que escrever sobre os nossos sentimentos é um apaziguador do nosso sistema nervoso central, que está completamente desregulado, é o verbo que eles usam, tá? Os neurocientistas. Está completamente desregulado devido aos nossos traumas de infância, né? Então, escrever é uma forma de você regular o seu sistema nervoso central. Claro que você está escrevendo sinceramente. Você não está escrevendo alguma coisa do tipo, nossa, ontem eu comi um delicioso bife bem passado com batata frita e uma farofinha, um molho à campanha, arroz e feijão e estava maravilhoso. E acompanhou também uma saladinha de alface com tomate e eu tomei uma Coca-Cola. Eu não estou escrevendo sobre isso. Eu estou escrevendo, meu Deus, eu hoje fiquei apavorada porque o carro me atropelou na hora em que eu estava chegando em Búzios. Eu fiquei apavorada, eu fiquei com muito medo quando eu vi que que o piloto da moto tinha uma tornozeleira no pé. Eu fiquei com muito medo de ter provocado um ferimento, né, uma injúria naquelas duas pessoas. Mais importante do que amassar meu carro, né? Então é sobre isso que eu vou escrever. Se eventualmente isso me tirou a paz. Se não me tirou, não vou escrever, talvez nem me lembre, tá? Mas então, o que a gente está fazendo aqui é muito importante para as nossas crianças interiores, é muito importante, tá? Tá? Então, eu preciso mostrar aquilo que eu estou praticando. E aí a história que a minha professora de um curso em milagres falava, eu ensino sendo, o outro aprende fazendo. Eu só posso ensinar aquilo que eu demonstro. Se eu sou uma professora de um curso em milagres que vem aqui, grava um vídeo de 1 hora todo dia para vocês, sei lá, em média, e aí falo um monte de coisas para vocês bonitas, e aí na hora em que o homem vem e bate no meu carro, eu vou lá e eu dou um ataque histérico, e eu grito com ele, eu xingo ele até a 7ª geração, e eu chamo a polícia, e eu dou um escândalo, e eu digo que ele vai ver, que ele vai me pagar. Eu não estou demonstrando nada, então eu não posso nem estar ensinando nada. Porque eu vou ter palavras bonitas, mas essas palavras não vão ser acompanhadas da vibração da verdade. Por isso que tem tanta gente, não estou falando de um curso em milagres, estou falando no geral, tem tanta gente na internet aí vendendo coisas e essas pessoas não convencem. Porque a fala diz uma coisa, a vibração diz outra. E você ensina pela vibração. É o que você demonstra. Você vai sair na rua e vai ensinar um monte de coisas para as pessoas. Hoje você vai ensinar. Hoje você já ensinou uma porção de coisas para os seus familiares que moram com você. E etc, 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 etc. E percebam, nós ensinamos com os nossos atos, com a nossa frequência vibracional, com a nossa atitude diante da vida, com as nossas palavras e com o nosso silêncio. O silêncio pode ser uma ferramenta de muito ensino, tá? A matraca aqui que vos fala está no meio deste aprendizado, né? Lembram que eu contei para vocês na segunda-feira que eu fui mandar mensagem no WhatsApp para minha amiga e apareceu um monte de papagaio? Eu acho que foi o jeito do Divino Espírito Santo falar assim para mim, Jaqueline, você tá vendo você? Você é essa maritaca aqui no WhatsApp, né? Slow down, dá um tempo. Então a oração, vamos à oração. Vamos orar juntos? Essa é difícil, hein? Olha, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Todas as vezes que vocês oram comigo, o Divino Espírito Santo está nos ouvindo e está atendendo as nossas preces, hein? Então vejam bem se vocês realmente querem orar comigo hoje. Querido Deus, me ajude a afiar a minha personalidade, para que o meu amor seja claro para todos, para que a suavidade não seja escondida de ninguém e a minha bondade seja sempre expressa. Me ajude sempre, querido Deus, a encontrar uma forma terna de comunicar os meus pensamentos. Amém. Essa oração aqui eu vou ter que fazer umas 25 vezes por dia pelos próximos 25 anos, tá, gente?
Enfim, entenderam qual é a parada, né? Então, hoje eu me comunico com amor e graça, né? Eu não sei se foi aqui que eu via, não, acho que não. Eu vi em algum lugar aí, desses 300 lugares que eu vejo coisas por dia, que dizia assim, é uma bela oração. Querido Deus, que o meu não possa ser tão amoroso quanto o meu sim, né? E aí, quando a gente tá nesse caminho de um curso em milagres, principalmente nós mulheres, que somos programadas desde o útero para agradar tudo e todos, né? Temos pavor de que as pessoas não gostem da gente. Então, a gente já falou sobre isso bastante, né? Nós estamos num processo de estabelecimento de limites de forma amorosa. Estabelecer limites de forma amorosa implica dizer não amorosamente. Mas como é que eu vou dizer não amorosamente se eu estou cheia de culpa cada vez que eu digo um não, né? Essa culpa, ela acaba saindo, digamos assim, vazando numa certa agressividade. Então vamos rezar e pedir a Deus hoje para que os nossos nãos possam ser tão amorosos no dia de hoje quanto os nossos sims. Vamos fazer isso juntos aqui? Pedir a Deus para que Ele nos ajude a dizer não, a que possamos dizer não amorosamente. Porque eu vou ter que dizer não, gente. Né? E brasileiro também, nós aqui no Brasil, nós também temos um leve problema com aceitar um não, né? O brasileiro tem muito aquela coisa de achar que não é rejeição. Não é rejeição necessariamente. Pode até ser, mas não é necessariamente, né? Por exemplo, você vai na casa de uma pessoa e aquela pessoa fez uma comida super gostosa para você. Aí ela serviu lá de sobremesa um pudim de leite. Aí você come o pudim e ele tá maravilhoso. E aí ela fala assim, você quer repetir? Aí você fala, não, obrigada. Não, muito obrigado, não quero. Pronto, a pessoa já ficou ofendida. Mas não tava bom? Não, o seu pudim tava maravilhoso, eu só não quero. Porque eu tô vigiando a quantidade de açúcar que eu ingiro por dia. Ah, não, mas você vai ter que comer mais, né? Senão é desfeita. E, gente, lembrem do que eu já falei para vocês. Nós vamos transformar as nossas personalidades, nós vamos afiar, né? O que ela diz aqui, que a Marianne diz? Por favor, me ajude a eu afiar a minha personalidade. Então, nós vamos afiar essa nossa personalidade, ego, corpo, personalidade, nas pequenas coisas. Às vezes você pode não estar enfrentando grandes desafios na sua vida, mas todos os dias talvez você tenha um pequeno desafio a respeito da mudança de um comportamento seu. Então, não desprezem os detalhes. E se você tiver um não dentro de você para o pudim de leite, sustente o não. Olha, eu realmente adoraria poder comer o pudim de leite, mas eu tô vigiando a quantidade de açúcar que eu tô ingerindo. Ponto. E aí você estabeleceu o limite amorosamente. Ah, mas aí a pessoa vai ficar com raiva de mim e nunca mais ela vai me convidar para almoçar na casa dela. É possível. Infelizmente é possível. Ou talvez se passem meses ou até anos até essa pessoa te convidar novamente. Mas aí a grande questão é, você vai vender sua alma pro diabo? Você vai abrir mão de quem você é para agradar o outro? Em algo que num exemplo aqui, em algo que é totalmente desnecessário? Então é nesse detalhe que você está dizendo para sua alma que você não está mais se abandonando. A gente está falando de ferida do abandono. Se eu vou lá e como o segundo pudim de leite, às vezes eu não tô nem com vontade. Então eu tô me abandonando em função do outro. E quando que eu aprendi a fazer isso? Lá na minha infância. Senão não era uma boa menina. Eu não era um bom menino. Né? Não é? Então, se eu digo sim para o pudim de leite, querendo dizer não para o pudim de leite,
Eu estou dizendo sim para aquela pessoa e estou emitindo um sonoro não para mim mesma, para os meus desejos, para as minhas vontades, para o meu estado de espírito naquele momento, para o meu eu. Eu estou negando o meu ser real. Eu não desejo comer a segunda fatia do pudim de leite, o segundo pedaço. Eu não desejo. Então eu posso amorosamente dizer, olha, não me leve a mal, mas eu realmente preciso vigiar a quantidade de açúcar que eu estou ingerindo. Parece um exemplo bobo, né, gente? Mas a nossa alma, ela tá ouvindo a gente o tempo todo. Aí depois a gente vai sentar e reclamar que as pessoas nos abandonam, que as pessoas não nos deixam só, né? Ontem lá no atendimento popular, no Theta Healing, eu atendi uma pessoa cuja queixa era exatamente essa, né? Um casamento onde não era vista, não era ouvida, não era percebida, se sentia completamente abandonada emocionalmente e só. Um casamento de 25 anos. Aí decidiu colocar um fim ao casamento. Vocês acham que isso resolve? Pode até ser que a jornada desse casal junto, né? Essa jornada tenha acabado. E realmente às vezes acaba mesmo. Às vezes, inclusive, você vai olhar no mapa astral da pessoa, você nem entende como é que ainda estão juntos, né? É um casamento ali de corpos presentes. É que nem missa de corpo presente, né? O corpo tá lá, o espírito do defunto já foi há dias, né? Mas será que essa é a resposta? Né? E aí, quando a gente vai ver, a pessoa se abandona o tempo todo. A pessoa não se percebe. A pessoa se abandona. A pessoa não está presente para si. A pessoa não tem consideração por si. A pessoa coloca as necessidades da torcida do Flamengo na frente das próprias necessidades. Porque tem uma programação de que não é para ser prioridade na própria vida, né? Então isso resolve? Nesse estado de consciência, não. Nesse estado de consciência, se eu saio do casamento, nesse estado de consciência, eu vou arranjar um outro namorado. No início vai ser tudo um mar de rosas, eu vou me apaixonar por ele, eu vou me casar com ele e ele vai começar a me ignorar e a fingir que eu não existo. Ou ele vai ser workaholic, ou ele bebe, enfim, ele tá indisponível para estar se relacionando comigo, para se relacionar comigo. Então, nesse estado de consciência, não resolve. O que resolve? Eu me olhar, eu me perceber. Como dizia a minha professora, eu querer saber de mim. Eu não quero mais saber do outro, eu quero saber de mim. Certo? Eu quero saber de mim. Eu quero saber dos meus gostos, eu quero saber dos meus desejos, eu quero saber se eu quero o segundo pedaço de pudim de leite. Talvez eu nem desejasse o primeiro. Ou talvez eu desejasse os 2 pedaços, mas aí eu não vou comer porque eu estou observando a quantidade de açúcar que eu ingiro. Ou talvez eu coma o segundo pedaço. Não importa, o ponto não é esse. Não existe certo e não existe errado. Existe o que eu estou sentindo naquele dado momento exposta àquela dada situação. É isso que existe. Quem sou eu aqui nessa interação? Eu tenho vontade de ver essa pessoa uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez a cada 10 anos. Aquele meu parente maravilhoso, cuja minha compatibilidade com ele é perto do zero. Quantas vezes eu quero estar com essa pessoa? Não, mas olha só, é família. Gente, eu conheço tanta gente, mas tanta gente que mudou de cidade, mudou de estado, mudou de país para poder fugir da própria família. Eu conheço pessoas que mudaram de país para poder fugir da própria família. Porque aí só tem que ver a família uma vez por ano. E ainda pode inventar uma desculpa, falar assim, olha só, esse ano não vai dar para eu ir não. Ah, mas por que você não vem? Ah, não vai dar para eu ir porque eu não tenho dinheiro para pagar a passagem. Aí, de alguma maneira, essa é a forma que a nossa criança interior ferida arranjou de resolver a própria situação. E não tá certo nem errado, né? Foi o jeito que ela arranjou.
né? Bom, voltando à lição, eu quero comentar essa coisa do eu descanso em Deus, né? Eu descanso em Deus, eu descanso em Deus, eu descanso em Deus. Vocês se lembram que a gente falou que quando a criança é pequena, pai e mãe são Deus para ela? Então, para a criança precisa poder descansar em Deus. Quando ela é pequena, ela precisa poder descansar no lar dela, no pai e na mãe. Isso implica o atendimento das necessidades dela, físicas, emocionais, psicológicas, quando ela ficar maiorzinha, mentais, né? Ela precisa ter esse lugar de conforto, especialmente nos primeiros anos da vida dela. Então, quando a gente vem de um lar disfuncional, a energia dentro desse lar, normalmente ela vai assumir dois tipos vão ser dois estados possíveis. Ou é um lar caótico, com muita confusão, ou é um lar perfeito, onde ninguém comunica nada. Onde tá tudo acontecendo ali debaixo dos panos, sabe? A sujeira tá toda debaixo do tapete, ninguém fala nada. Todo mundo finge que tá tudo bem. E as coisas não podem ser ditas e determinados assuntos não podem ser trazidos à tona. Ou então é uma histeria coletiva mesmo e tá todo mundo lá gritando e quebrando o pau. E o pai chega em casa e bate na mãe, e a mãe enfia a frigideira no pai, e o pai já bebeu todas, e a mãe tá fumando maconha, enfim. Tá? Não há possibilidade de conforto para essa criança. Essa criança não consegue descansar. E aí dá origem ao tal do sistema nervoso desregulado. Né? Hoje em dia isso já é reconhecido, já falei sobre isso para vocês, vou repetir, um curso que eu estou fazendo no momento. Já é reconhecido e chamado como a síndrome do estresse pós-traumático da infância. Da sua infância, lá na sua infância. Ah, Jaque, mas eu achei que estresse pós-traumático fosse um acidente, por causa de um acidente, uma guerra, fome. Não. A sua infância deixou marcas traumáticas que estão bem gravadinhas no seu cérebro, no seu córtex cerebral, na forma como o seu cérebro está funcionando hoje, né? Lembram do que a gente leu anteontem sobre sei lá, no domingo, sobre os comportamentos agressivos, sobre a pessoa dando um piti quando na verdade nada aconteceu? Então é isso. É a reação a um sistema nervoso central completamente desregulado, né? A pessoa vê uma ameaça desse tamanho, a mente egóica dela multiplica essa ameaça, fica desse tamanho e a pessoa dá um ataque. E todos nós fazemos isso. Todos nós fazemos isso. Tá? Se eu contar pra vocês o que eu passei ontem, vocês vão rir. Me ligou uma pessoa que trabalha pra mim, histérica, aos prantos, porque foi mandada embora do emprego. E eu fiquei alguns minutos conversando com ela até acalmá-la, dizendo que ela é uma boa profissional e que ela vai arrumar outro emprego. E que é pra ela ficar tranquila. Fizeram uma fofoca de mim, me destruíram, não sei o quê. Não foi nada disso. Você só perdeu o emprego. Então, o que é isso? É a criança interior ferida reagindo. Porque um adulto, ele vai ficar mal. Ele vai ficar incomodado porque perdeu o emprego, mas ele vai falar, tá bom, então segunda-feira eu tô com o meu currículo em campo. Segunda-feira eu tô procurando outra vaga, ou outra atividade, ou uma transição de carreira. Tá? Se você é bom profissional, não precisa ter medo, porque perdeu o emprego. Esse outro trabalho vai vir para você, tá cheio de trabalho aí, né? O mestre Masaharu Taniguchi, ele fala muito isso, que eu adoro, né? Pode estar faltando emprego, trabalho nunca tá faltando, não. Trabalho é só a gente pegar e meter a mão e fazer, né? Então, vocês percebem que é a criança interior ferida reagindo? É a criança interior ferida reagindo, né? E é uma pessoa que tinha carteira assinada, então vai receber todos os direitos, vai receber FGTS, vai poder tirar o FGTS, vai poder, como é que se diz?
vai ter o valor da multa pago, né? Porque tava numa empresa séria. Então a criança ela não consegue descansar, tá? Não há possibilidade de descanso para essa criança. Então, nós crescemos e nos transformamos em adultos e estamos sempre alerta. Nós estamos sempre olhando de um lado para o outro. Por quê? Porque essa mente egóica, ela foi ativada, é a história que eu falei para vocês numa das lives aí. A gente vai fazer um vídeo só sobre esse assunto, né? A teoria dos 3 cérebros, que inclusive tá no livro do Bradshaw. Provavelmente foi aí que eu tomei conhecimento dela, mais de 20 anos atrás, que é uma teoria que hoje em dia não é mais muito validada pelos neurologistas, pela neurociência, mas que eu adoro, eu acho maravilhosa, porque para mim o cérebro reptiliano, né? Deixa eu ler aqui para vocês, para falar um pouquinho, para vocês entenderem. Então a gente teria 3 camadas aí no cérebro, que são formadas lá durante a formação do embrião, né? Seria o cérebro tripartido, onde você tem um cérebro visceral, que é o cérebro reptiliano, você tem um cérebro paleomamífero, que regula o sistema límbico, que é o cérebro emocional, e você tem o sistema neomamífero ou neocórtex, que é o que representado no neocórtex, que é o cérebro pensante, né? E aí ele diz assim, o que chamamos até agora de repressão pode ter acontecido devido aos portões dos neurônios, especialmente o portão entre os cérebros pensante e emocional, e aí esse portão abre ou fecha, tá? E aí esse cérebro reptiliano, que é o instintivo, que é o eu sobrevivente, é a mente egóica. É a mesma coisa que o ego de Um Curso em Milagres, tá? Então, esse cérebro, ele foi hiperestimulado devido aos traumas de infância. Então, em vez de eu ter uma vida razoavelmente saudável, eu cuido da minha sobrevivência, mas eu não vivo apavorada. Não, eu tô sempre apavorada, esperando aí o próximo ataque que vai vir. Então, vocês imaginem como é a formação do cérebro de uma criança que nasce numa zona de guerra. Uma criança que nasce e o pai morre, que foi o caso do meu pai, né? 2 semanas ou 3 semanas antes do nascimento do meu pai, o pai dele morreu. Essa criança, ela tem como descansar? Ela tem, entre aspas, Deus Pai e Deus Mãe para ela se apoiar, para ela descansar nesse Deus, eu descanso em Deus? Não, isso é uma impossibilidade técnica para ela, como eu costumo dizer. Porque olha só, o meu avô morreu, tô falando de mim, né? Usando como exemplo. O meu avô morreu 3 semanas antes ou 2, sei lá, do meu pai nascer. Então, como estava a minha avó? Vocês podem imaginar o pânico dessa mulher? E onde essa criatura nasceu? No meio do sertão no Rio Grande do Norte, passando fome, na seca, né? Numa época, meu pai hoje está com 86 anos, numa época em que as crianças nasciam também para serem força de trabalho. Era uma luta pela sobrevivência. Então vocês olhem o cérebro reptiliano, o estímulo desse cérebro reptiliano para esses indivíduos, né? É praticamente o que eu estou descrevendo para vocês, é praticamente uma zona de guerra, né? E isso, gente, essas programações de sobrevivência horrendas, elas são no nível genético transmitidas de pai para filho. Então você no caso eu não passei fome na minha infância. Não havia o risco de não ter comida em casa. Meus pais eram casados, né? Ficaram casados até minha mãe falecer quando eu estava na faculdade, né? Mas toda a tua ancestralidade que passou fome, que teve medo de não sobreviver, mulheres que morreram no parto, etc, etc, isso está tudo gravado na tua memória genética, no teu DNA. Né? E qual é o objetivo desse cérebro reptiliano? É garantir a tua sobrevivência.
E então ele gosta muito de repetição, ele gosta muito de ficar na zona de conforto. Tudo que é novo para ele deixa ele amedrontado. A zona de conforto pode ser ruim a beça, pode ser um horror, mas é conhecida. Ele sabe que se você, essa parte do seu cérebro, o ego sabe que se você repetir tudo, todo dia ela faz tudo sempre igual, me acorda às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso sensual e me beija com a boca de hortelã. Se eu fizer tudo sempre igual, pode ser um porre, mas é seguro. É legal, é seguro, né? Então, eu descanso em Deus, é uma frase que vai de encontro, né? Porque é contrária, se choca com, se for ao encontro é porque vai junto. Essa frase, ela vai de encontro à minha programação egóica, total. Eu descanso em Deus. Peraí, eu não conseguia nem descansar no meu pai e na minha mãe. Meu pai e a minha mãe não se falavam quando eu nascia. Minha gravidez foi um horror. Aconteceu tudo de ruim possível que podia ter acontecido. Como eu vou descansar em Deus? Vocês entendem? Mas aí você vai lá e você vai repetir, eu descanso em Deus. E você vai pegar essa sua criança interior no colo, essa bem amedrontada, a mais amedrontada que você precisar, que você puder ter lembrança dela, né? E você vai dizer para ela, nós descansamos em Deus, eu descanso em Deus, você descansa em Deus. E se visualize colocando ela no seu colo e acalentando essa criança. Né? E aí, para terminar a história, olha o que me veio agora, que eu ia esquecer de falar. Para terminar a história da cliente que eu atendi ontem, né? Que tá se separando porque não é vista, porque não é ouvida, porque não é percebida. Então, eu pedi a ela, na hora da sessão, para ela se concentrar em trazer uma lembrança, a lembrança na qual ela tivesse se sentido mais abandonada na infância dela. Aí ela virou para mim e falou assim, eu não me lembro de nada, eu não me lembro da minha infância, de nada da minha infância. Eu falei, não tem problema, vamos prosseguir aqui com a sessão que a imagem vai vir. Aí eu fui fazendo lá os comandos lá do Theta Healing, né? E aí ela, quando eu terminei e falei, tá tudo bem, ela falou, eu me lembrei, eu tive uma lembrança. Eu falei, então me conta. Aí eu vou contar para vocês o que ela me contou. Eu não tô dizendo nomes, não tô falando de quem é, então eu posso falar. Ela me contou que ela se viu dentro do carro com 7 anos de idade, com o pai e com a mãe. Eu não sei se ela estava sozinha com eles, ela não mencionou nenhum irmão, mas não sei se tinha. E ela estava com o pai e com a mãe, e o pai dela era alcoólatra. O pai, ela falou que ele era alcoólatra de final de semana. Todo final de semana ele enchia a cara. Então, ela estava descendo a Avenida Niemeyer, que é uma estrada bem sinuosa que tem aqui, costeira, né? Aqui no Rio de Janeiro, um lugar extremamente bonito que liga a Barra da Tijuca com o Leblon, ou melhor, o Leblon com a Barra da Tijuca. E ela disse que o pai dela estava completamente alcoolizado, batendo a cabeça, assim. E a mãe dela brigando com ele, dando bronca nele. E eu falei, mas quem estava dirigindo? Era o seu pai ou era a sua mãe? Ela falou, não, era a minha mãe. A minha mãe não tinha bebido e ela estava dirigindo, mas eu me senti muito sozinha. E aí a sessão se desenrolou. Aí eu virei para ela, eu fui fazer lá um trabalho específico lá do Theta Healing para dar uns comandos em relação ao casamento dela. E aí eu falei assim, qual é o nome do seu marido? Aí ela falou, é X. Aí eu fiz lá os comandos, tá. Quando veio essa lembrança do abandono da criança lá subindo, descendo a Avenida Niemeyer, com a mãe brigando e o pai bêbado com a cabeça caindo, completamente alcoolizado, eu comecei a fazer um trabalho para acertar, dar uma acertadinha lá na relação dela com o pai. Tem que ser jogo rápido, porque o atendimento popular é rápido, né? A gente tem meia hora para atender uma pessoa, porque o preço é muito módico, né? Tem bastante gente para atender. E aí eu falei assim, qual é o nome do seu pai? Para poder fazer o trabalho, né? Ela falou assim, é X. Conclusão, o pai e o marido têm o mesmo nome. Aí eu virei para ela e falei assim, eu ri, né? Eu não me contive, eu falei assim, nossa, Freud explica. Então, como é que eu vou descansar em Deus? Eu com 7 anos,
Se Deus Pai está alcoolizado no banco do carona com a cabeça caindo, e se Deus Mãe está no volante liderando, né, o que já seria não a posição ideal, porque esse homem teria que estar na posição de liderança para dar uma maior segurança para a família. Nada contra mulheres no volante, eu tô falando aqui tudo metaforicamente, de como isso tá organizado dentro da cabeça dela, tá? Vocês sabem que eu dirijo, tá? Então não é o caso, não inventem, não comecem a inventar coisas ou colocar palavras na minha boca. Mas enfim, e Deus Mãe está lá aos gritos tentando aprumar Deus Pai, para Deus Pai poder fazer o serviço dele de maneira decente. Mas Deus Mãe está histérica, né? A Deusa Mãe está ali histérica. Está se sentindo com medo, insegura, sozinha, abandonada, e a criança está no banco de trás. Então, era para a criança poder descansar em Deus, né? O que seria descansar em Deus? Seria recostar no banco, né? E descansar, e curtir a viagem, e olhar pela janela e ver o mar, e papai e mamãe ali numa harmonia. Tem como descansar? Não tem. Então, esse pai e essa mãe estão dentro do meu inconsciente como deuses. Como é que eu vou descansar em Deus? Mas, Jaqueline, como assim? Jesus é maluco. Como Jesus me dá essa lição hoje, Jaqueline? Eu descanso em Deus. Eu não consigo descansar nem 5 minutos quando eu deito no sofá depois que eu acabei de lavar a louça, porque eu já tô lembrando que eu tenho que limpar a sujeira do cachorro. Como é que eu vou descansar em Deus? Eu não consigo descansar nem na mesa do meu escritório, porque eu tô pensando como é que eu vou pagar o aluguel do mês que vem. O descansar em Deus é acessar esse estado mental dentro. E esse estado mental é um estado de conexão com a fonte criadora, com o criador de tudo que é. E você só vai alcançar esse estado mental em meditação. Ah, não, então deixa, porque assim que eu pagar todas as minhas contas, aí eu vou lá, tiro um cochilinho e descanso em Deus. Não. Você tem que alcançar esse estado mental hoje, aqui e agora. Não importam os boletos no mês que vem. É aqui e agora, é na conexão, é na oração. É fazendo a oração. Por favor, meu Deus, afia minha personalidade para que eu possa mostrar o amor e me comunicar amorosamente. É aqui e agora, gente. A cura não tá na semana que vem. E a cura não tá no hospital americano, no Johns Hopkins, em Nova York. Não tá. A cura tá aqui, tá agora, tá dentro de você. Você vai ter que acessar essa cura. Agora, para você acessar essa cura, meu querido, você vai ter que querer muito. Eu quero muito. Aí, beleza. Se eu quero muito, eu vou treinar muito, eu vou praticar muito, tá? Aí, para finalizar o vídeo, a outra coisa muito importante que eu queria falar com vocês, que bom que eu me lembrei. Então, a prática do eu descanso em Deus é essa prática hoje com a criança interior. E põe a criança no seu colo, porque a criança, ela tá deslocando Deus Pai e Mãe carnais, físicos, primeiramente para você, enquanto figura representante do seu eu superior. Mas num segundo momento, no seu eu superior, na sua consciência crística. Por quê? Porque você está fazendo o trabalho de se reconectar com a sua consciência crística, que nunca está e nunca esteve e nunca estará separada do seu Criador, que é o Filho perfeito de Deus, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado. Tá bom? Então é isso. Então é esse estado mental que você vai alcançar. E aí você pode pegar a cola da lição de ontem. A todos eu ofereço descanso. A todos eu ofereço paz mental. Eu descanso em Deus. Esse é o único descanso que existe, gente. É o único. É o único. Não há outro. É que nem o amor de Deus. Não há outro amor senão o de Deus. Tá bom? E para finalizar o vídeo, eu quero contar para vocês que hoje, né? Óbvio, né? Que o Espírito Santo não me dá paz nem um minuto do dia. Então, me foi mostrada na minha timeline hoje de novo um vídeo muito especial da Dolores Cannon. Falando, gente, o que importa, claro que a gente tá fazendo um trabalho que ele tá todo encadeado, né? No qual eu paro de negar os problemas da minha infância, eu começo a acessá-los como aconteceram, eu aceito que eles aconteceram, eu perdoo todos os envolvidos naquele acontecimento e finalmente eu agradeço
porque aquele trauma de infância me trouxe até onde eu tô hoje. Então tenham isso em mente, tá? Quando ouvirem o que eu vou falar agora. Então qual era a mensagem dela? No fim das contas, o que importa se você teve uma infância horrível e pais abusadores? Perdoe eles. Perdoe os seus pais. O que importa no final das contas? Se eles foram péssimos, se eles foram horríveis, perdoa. Eles fizeram o melhor que eles podiam fazer. Perdoa, porque se você não perdoar, você não vai para a nova terra. Ela usou essa expressão, nova terra, que muita gente usa. Eu raramente uso, né? O que é seguir para a nova terra? É a gente seguir para a terra que ascendeu para a quinta dimensão. É a gente pegar a carona nessa cauda de cometa de ascensão planetária, que está acontecendo aqui e agora. Então a gente só vai conseguir se segurar na cauda do cometa, a gente só vai conseguir surfar essa onda se a gente perdoar. Porque se a gente não perdoar, a gente está pesado, a gente está cheio de energia densa. E aí a energia densa vai levar a gente a quê? Morrer e reencarnar aqui na Terra de terceira dimensão. Então a gente só tem um escape para se libertar dessa bagagem que nos pesa. É o perdão. Eu não sei perdoar, eu não consigo perdoar, é muito difícil para mim perdoar. O que eu passei foi muito difícil para eu perdoar. Mas eu posso entregar o meu ódio, a minha raiva, a minha mágoa, o meu rancor, o meu ressentimento desse meu pai e dessa minha mãe, desse meu pai bêbado, dessa minha mãe histérica, coitada, né? E coitado do pai também. Eu posso entregar tudo isso ao Divino Espírito Santo e pedir a ele para levar isso embora de mim. Eu posso fazer isso, estamos fazendo isso agora. Tá? E aí, então, eu vou poder descansar em Deus muito mais leve, tá? Então, eu só tenho essa chance, é perdoar, deixar pra lá, deixar pra trás. Foi o que podia ser. Foi o que tava afim com a minha energia naquele momento que eu encarnei, naqueles anos da minha infância, né? Então, que bom que hoje eu posso reconhecer o meu ódio, a minha raiva, o meu ressentimento em relação a essas pessoas, o medo que eu senti lá no carro, na Avenida Niemeyer, subindo lá a Avenida Niemeyer com o pai bêbado e a mãe louca. A mãe louca tentando consertar o pai. Por que as mulheres tentam consertar os homens o tempo inteiro? Porque elas estão tentando se sentir seguras. Então, se o homem está enlouquecido, a mulher não está se sentindo segura. Aí ela tenta loucamente consertar o homem. E ela esquece que ela tem que buscar essa segurança no contato dela com Deus. É Deus que dá essa segurança para ela. É Deus que vai dar o descanso para ela. Não é o marido, não é o companheiro, não é o noivo, não é o namorado. E o homem não vai encontrar a cura desse vício, usando aqui o exemplo do alcoolismo, numa mulher que tenta corrigi-lo. Não, ele só vai encontrar a cura do vício encontrando lá com o Pai Celestial dele. Não tem outro jeito, gente. É só Deus que resolve mesmo. No fim das contas, é só com Deus que a gente pode contar, né? Todo ateu, na hora que ele tá morrendo, ele fala, ai meu Deus, me ajuda. É instintivo. Então vamos aproveitar essa oportunidade aqui e agora, 19 de abril de 2023. Vamos perdoar, vamos deixar essa bagagem embora. Agora, pra gente perdoar, pra gente deixar essa bagagem embora, a gente vai ter que admitir toda essa podridão que tá dentro da gente. O ódio que a gente sente dos nossos pais, a raiva, o ressentimento, a mágoa, a revolta, o sentimento de injustiça pelos amigos, pelos ex-parceiros, pelos parceiros que poderiam ter sido e nunca foram, porque nunca nos quiseram, dos nossos irmãos, os nossos amigos que nos apunhalaram pelas costas, quem nunca passou por isso, né? E a nós mesmos, a mágoa que a gente tem da gente mesmo, porque a gente olha para essas famílias de comercial de margarina e fala, pô, eu sou um fracassado, eu não consegui, eu não tenho família. Ou não, a minha família, a gente tá sempre em pé de guerra, a gente senta na mesa do café da manhã, é um fazendo agressão pro outro e daqui a pouco um levanta, o outro sai, o outro vai embora e não fica mais ninguém. Então a gente tem que se perdoar também pelos nossos sentimentos de fracasso, tá? Agora,
Sem Deus a gente não consegue fazer isso. A gente só vai entrar em mais desespero. É por isso que eu digo para vocês que a jornada de cura da criança interior é um empreendimento de colaboração, como diz Jesus, né? Uma empresa de colaboração. É entre você, Deus Pai, o Mestre Jesus Cristo, o Divino Espírito Santo. Eles são a sua equipe, eles estão juntos com você. Não te abandonam nunca. Você vai fazer isso tudo juntinho com eles. Agora, o choro, a lamentação, a dor, como diz o John Bradshaw, o trabalho com a dor original, ele é insubstituível. E ele precisa ser feito. Ele é pré-requisito. Então, para eu chorar a minha dor, eu vou ter que encontrar essa dor dentro de mim. Na hora que a menina acessou a lembrança, ela desmontou e começou a chorar. E ela ficou meio sem graça, eu falei com ela assim, fica tranquila, a gente brinca aqui no Theta Healing, que quando o terapeuta consegue fazer o cliente chorar é porque a sessão foi boa, porque acessou a dor. E ali ela pôde se abrir para ter uma cura. E para poder ter um entendimento melhor desse momento em que ela está vivendo. Se ela não chorar essa dor original do abandono o abandono entre aspas, abandono emocional, né? Abandono desse pai alcoólatra de final de semana, ela vai se separar desse marido, arrumar o próximo, vai ser igual, aí ela vai se separar do próximo, vai arrumar o terceiro, vai ser igual. Então tem que perdoar. E aí eu não sei se o casamento vai se transformar e vai ficar tudo bem, ou se ela vai poder se separar amorosamente desse marido e encontrar uma outra pessoa que esteja disponível para ela. Tá? Então, meus amores, é a cura da criança interior, todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Acesse as suas dores. A melhor maneira de você fazer isso sozinho é através dessa escrita que eu tô pedindo para vocês, que é o Diário de Mudança de Atitudes. Escrever os medos e os ressentimentos. Ressentimento aqui vai englobar tudo: raiva, ódio, revolta, injustiça, humilhação, tudo, tá? E eu vou reforçar o meu pedido a vocês de que quem não esteja enfrentando, passando por um processo de psicoterapia, arranje um bom terapeuta. Veja-o, converse com ele, se permita ser confortado, legitimado, abraçado, acalentado e ter a sua mente corrigida. Porque um bom psicoterapeuta, ele funciona como um Divino Espírito Santo. Ele traz a verdade pra gente e ele vai corrigindo as nossas percepções, porque as nossas percepções estão completamente distorcidas. O nosso julgamento é todo maluco. Por quê? Porque o nosso cérebro tá todo lá desregulado por conta dos nossos traumas de infância. Tá bom? E aí, então, você vai ser capaz de verdadeiramente, com todo esse trabalho bacana, você vai acessar esse lugar dentro de você no qual você descansa. Você descansa em Deus e você vai carregar a sua criança interior ferida com você, né? Hoje eu já descansei com Deus, em Deus e com Deus e sobre Deus, eu já uns 50 minutos hoje, já foi muito descanso, porque eu não fico sem Ele. Porque Ele é que traz essa água viva que limpa essa água suja que está dentro de mim. É Ele que traz essa limpeza e essa purificação e essa ressignificação, não apenas do que eu passei no meu passado, do que eu deixei de passar no meu passado, que eu gostaria de ter passado, mas do meu momento presente, do problema que eu enfrento aqui e agora. Tá bom, meus amores? Queria agradecer mais uma vez a vocês pelos beijos, mensagens, comentários. Por favor, comentem. Por favor, me digam como vocês estão se sentindo, tá bom? Esse é um trabalho de cura muito profundo. Não pensem que um dia ele vai ser popular, porque ele não vai. Mas o meu objetivo aqui não é popularidade. O meu objetivo aqui é enfiar o dedo na ferida. Rasgar a ferida, botar metiolate e limpar tudo e fazer um belo curativo. E aí você vai ficar bom. E aí, sabe o que acontece? Depois, o tecido novo que nasce em cima, ele é mais forte do que estava antes, né? Eu aprendi isso com o meu ortopedista, né? Quando eu quebrei o meu pé,
Ele me explicou o que era o calo ósseo. Ele me mostrou na radiografia que tinha se formado um calo ósseo. E ele falou, você tem um osso mais forte do que você tinha antes. Tá bom, meus amores? Então é isso. Então essa era a mensagem aí para o dia de hoje, tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. E lembrem-se, hoje vocês descansam em Deus, tá? Eu descanso em Deus e vocês também. Um beijo.